eu dou início saudando a todos e todas. Um bom dia, mais um dia difícil, período complicado da vida de todos nós. Vamos falar sobre um tema que está na ordem do dia, né? Saúde. Todos nós, leigos inclusive, por conta da pandemia, nos deparamos com uma realidade que para alguns era desconhecida. O fato de que o Brasil, sim, é um dos grandes mercados consumidores de remédio no mundo. Sim, nós temos aqui alguns dos principais laboratórios globais farmacêuticos. Sim, nós temos aqui uma indústria nacional com empresas, algumas delas inclusive com capacidade de exportação, mas nós somos altamente dependentes da matéria-prima para a produção dos remédios, e isso ficou claro quando a necessidade, a possibilidade das vacinas surgiu, e nós nos demos conta que existe uma siglazinha, o IFA, e esse IFA vem de fora, né? E nós somos inteiramente dependentes deles. Isso, de alguma maneira, escancarou um problema que já vinha sendo discutido há mais tempo no círculo de especialistas e que não responde a esta conjuntura dramática de curto prazo. Responde à constatação de que existe uma revolução na biotecnologia no mundo. Dela resulta um conjunto de drogas, de remédios, de terapias, de tratamentos cada vez mais avançados, com uma precisão com base genética, e que o Brasil perdeu o passo desta revolução em curso. Isto cria um conjunto de ameaças para o país, né? Porque esta produção lá fora passará a ser demandada por um mercado consumidor que é informado, discute-se saúde no Brasil com grande intensidade. Isso pode gerar questões de estrangulamento fiscal por conta do impacto disso sobre o SUS, balança de pagamentos, porque esses requer importação em dólar, questões distributivas e de equidade que acabaram por bater no judiciário. Mas não apenas pelo lado da ameaça, também existe a possibilidade do Brasil ainda pôr o pé nesse trem, ainda que seja tarde. O Brasil tem, como eu disse aqui de início, a presença de laboratórios multinacionais aqui dentro, a presença de laboratórios nacionais, uma infraestrutura de pesquisa e de produção também de remédios que, comparativamente, entre países de renda média, tem a sua importância. E tem alguns exemplos, um deles está aqui na figura do José Fernando Pérez, de empresas que começam, de base biotecnológica, que começam a inovar. Então, a pergunta que se coloca aqui para os 4 participantes nós perdemos este bonde, quais são as oportunidades e de que maneira, digamos, empresas privadas nacionais, empresas privadas multinacionais, laboratórios públicos, empresas de biotecnologia, como a que é dirigida pelo Pérez, e outros atores do sistema de ciência e tecnologia do país, podem atuar de tal maneira a minimizar ameaças e poder aproveitar algumas oportunidades. Temos aqui 4 pessoas que conhecem o assunto de dentro. Eu vou apresentá-las brevemente. A Marta Novelli Pena, que é vice-presidente de Estratégia e Inovação da Eurofarma. O Marco Aurélio Krieger, que é vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz. O Maurício Mendonça, que é diretor de Relações Institucionais da Sanofi, e o José Fernando Pérez, que é diretor-presidente da Recepta Biofarma. Eu vou pedir 1 minuto de paciência para eles aqui para mostrar as logomarcas das empresas que patrocinam a programação anual de seminários, agora webinários da Fundação. Queria agradecer a todas e a cada uma delas. Peço que seja retirada agora a tela. E vamos dar início à nossa conversa, como havíamos combinado, para deixar todo mundo informado, nosso público inclusive, que poderá fazer perguntas.
haverá uma rodada inicial de intervenções de cada um de no máximo 10 minutos. Depois eu vou procurar moderar uma conversa com vocês e aproveitar perguntas, terei que selecioná-las do público. Marta, começo por você, a palavra é sua por 10 minutos, eu farei o papel chato aqui de controlar. Claro, obrigada, um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite da Fundação, obrigada, Sérgio, um prazer estar aqui com o Pérez, com o Krieger, com o Maurício, colegas, cada um aí no seu subsetor do setor farmacêutico, e é muito interessante que a gente está aqui bem representado, né, com a parte produtiva do setor. A Eurofarma, particularmente, é uma empresa nacional que originalmente produzia e produz e formula medicamentos genéricos e similares, e que vem se aventurando mais recentemente no desenvolvimento e discovery de moléculas próprias, né? Isso como introdução. E muito interessante que a gente tenha como tema essa questão, porque nada como ter um problema bem importante para a gente se debruçar sobre ele, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque para todo problema complexo tem uma solução simples e errada, em geral. Então a gente tem que se debruçar bem sobre o problema para tentar entendê-lo. E eu acho que eu queria começar a dizer sobre a complexidade de duas questões no setor farmacêutico. É a cadeia de suprimento do setor farmacêutico, que é brutalmente complexa. Brutalmente complexa. Para cada medicamento, você tem inúmeros insumos, né? O IFA, que é o ativo específico, é um insumo. E eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E, de outro lado, a cadeia de desenvolvimento, de inovação, é ainda mais complexa do que a cadeia de suprimento. Eu acho que a pandemia, inclusive, ela colocou essas duas questões de forma muito assim, premente e de forma muito clara, né? Eu vou começar falando um pouco sobre esse aspecto da cadeia de suprimento, porque afetou brutalmente as empresas nacionais. Hoje, as empresas nacionais são os grandes fornecedores de todo o mercado, né, interno, para medicamentos não patenteados, né, que deve suprir, assim, 70% da necessidade terapêutica do mercado. E essas cadeias de suprimento, elas são globais, elas são completamente globais. Uma empresa como a Eurofarma, por exemplo, ela tem muito mais de 1.500 unidades de produção, medicamentos, né? Nós produzimos do antibiótico ao analgésico, do anestésico ao bloqueador muscular para intubação, do antiviral ao antidiabético oral, antipertensivo, tudo, anticoncepcionais, tudo. E isso não é um privilégio do Brasil. Nós não temos realmente farmoquímica no Brasil, muito pouco, muito pouco. Mas o mundo inteiro compra globalmente, né? Mesmo os Estados Unidos, que tem um parque muito importante, grande parte do suprimento deles vem de empresas genéricas da Índia, né? Ou da China, né? É inviável um país achar que vai se suprir de todos os farmoquímicos, de todas as tampinhas butílicas, de todos os vidros, de todos os recipientes, de todos os padrões de qualidade necessários para eu liberar um medicamento de dentro de uma fábrica farmacêutica, né? Nós, dentro da Eurofarma, conseguimos atender com todas as dificuldades que nós tivemos na pandemia, e nós não sabíamos de onde vinha, né?
Vou dar exemplos. Começa na China, interrompe-se a cadeia de alguns medicamentos. Muda para a Itália, interrompe a cadeia de fornecimento de hormônio. A Itália é o grande fornecedor de hormônio do mundo, hoje em dia, né? Termina a Itália, migra para a Índia o problema. Então, o choque de oferta, ele foi mudando. E a forma como a empresa pôde responder a isso, e ainda tem esses problemas, tinha um choque de oferta e tinha um choque de demanda, que foi crescente, né? Nunca foi pior do que agora, especialmente para medicamentos de CTI. A empresa, primeira questão era a gestão interna, a capacidade da gente responder a isso, e foi crítico a inserção global, a nossa capacidade de sair de um insumo na Índia para ir para o insumo na China, com a ajuda de uma agência regulatória muito boa. A Anvisa é uma agência regulatória muito boa, que preservou qualidade ganhando velocidade nesse período. Eu não tenho a menor dúvida de que nós tivemos aí uma parceria muito importante da agência regulatória, e eu acho ela fundamental em todos os aspectos. Hoje, nós estamos aí discutindo, e a Eurofarm é parte disso, é um dos grandes fornecedores de medicamentos para CTI, né? Anestésico, bloqueador muscular, anticoagulante, que algumas áreas nós tivemos que 1000% de aumento de produção, 1000%. E essa velocidade a gente ganhou e a gente conseguiu trazer insumos de outros lugares. Se a gente tivesse um fornecedor único no Brasil, a gente talvez não conseguisse se mover, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente pesar na discussão. O quanto essa cadeia ela é possível trazê-la para dentro. E mesmo quando eu consigo o IFA, nós, por exemplo, tivemos um problema grave com tampa butílica. O mundo inteiro precisou de tampa butílica. E você, de novo, não sabe de onde vai vir o problema. O vidro na indústria farmacêutica, especialmente de estéreis, ele às vezes é específico, né? Então, não é uma cadeia simples de você dizer vou transformá-la num grande parque nacional. Eu acho que a gente tem que ter algumas batalhas em que a gente escolha aonde a gente vai focar, como vai focar, mas eu acho que a resposta não é isolamento, é o contrário, é inserção global da melhor forma possível. E aí a gente vai para a inovação. Dentro da inovação, a questão do desenvolvimento ela ainda requer mais inserção global. Quando você olha o desenvolvimento de um medicamento, seja ele pequena molécula, seja um biotecnológico, você, desde o princípio até o fim, você vai usar os parceiros que melhor lhe atenderem na velocidade e na tecnologia disponível no momento. E essas tecnologias na indústria farmacêutica mudam todo dia. Seja um software novo para desenho de molécula, seja um software preditivo na área de discovery, seja um teste, um modelo animal que mudou, essa cadeia muda todo o tempo. E eu acho que foi muito bonito até de ver a velocidade com que o mundo reagiu, né? Inusitado. 1 ano para fazer vacina sem precedentes. Minha geração viu o nascimento da AIDS e nós demoramos muito tempo para sair com o primeiro medicamento, com uma dificuldade enorme. A vacina saiu numa velocidade enorme. E quando você olha, o espectro de plataformas é espetacular. Você tem desde as tecnologias mais antigas, algumas delas incorporadas aqui no Brasil para manufatura do Butantan e da Fiocruz, que eu acho que o Krieger deve falar bem sobre isso, mas as tecnologias mais novas, como o RNA da Pfizer, da Moderna, passando por outras que ficam aí no meio do caminho. Eu acho que um exemplo muito interessante é o da Pfizer, por exemplo, a gente olhar, né? Você tem a Pfizer, a gente acha que a vacina é da Pfizer, né? Mas, na verdade, a Pfizer, ela se alia a uma startup de uma universidade alemã, cujos fundadores são imigrantes turcos, olha só,
E tem uma chinesa no meio que ninguém nem fala. A pessoa fala da Pfizer, fala da BioNTech, mas não fala da Fuso, que é um monstro chinês que nasce como genérico, que hoje se aventura. A China está fazendo isso super bem. Eles fazem genérico e estão migrando para fazer inovação, né? Mas eles se aliaram e ele é um parceiro ali. Não há como a Pfizer fazer 2 bilhões de doses sem recorrer à manufatura. Não há como eles produzirem na velocidade que eles produziram uma vacina sem recorrer a uma CMO, uma Contract Manufacturing Organization, que não interessa onde fica, ele vai pegar a mais veloz, a que tiver a melhor tecnologia, né? Quando a gente olha, e mesmo para a AstraZeneca se aliou a uma universidade e produz na Índia. Então, a beleza da globalização no mercado farmacêutico, ela se impõe. Ela se impõe, assim, não dá para lutar contra essa realidade. O que nós vamos produzir do Brasil se a gente for trazer tudo aqui para dentro? Antidiabético? Oral? Vamos produzir vacina? Vamos fazer só biotecnológico? A gente tem que dominar as tecnologias, mas dominar a tecnologia de manufatura não é inovar, é dominar manufatura, é continuar na esteira do que vier de fora. Eu acho que a melhor forma de inserção nossa no mundo é inovar. E hoje nós temos empresas sólidas, universidade, como o Sérgio mesmo falou, universidade com cientistas espetaculares, nós temos empresas com caixa disponível para investir. Uma empresa como a Eurofarma hoje está investindo em torno de 8% do faturamento líquido, com um mandato de chegar até 20% para fazer inovação. Esse investimento é só para inovação. Esse prédio atrás de mim é um prédio de inovação, né, que acabou de ser inaugurado há 1 ano atrás, só não convidamos ninguém porque a epidemia começou junto com a inauguração do prédio. Nesse prédio, a gente já está se aventurando a fazer síntese orgânica. Nosso espaço, que nós escolhemos, não foi a biotecnologia inicialmente, foi pequenas moléculas, e estamos nos aventurando a fazer antibióticos, medicação para dor. Estamos trabalhando em áreas que no Brasil são necessárias e vão se transformar em problemas, segundo nossa visão, que é a leishmaniose, por exemplo, né? E acho que assim a gente estabelece a possibilidade de trocas intensas com o mundo. Nós usamos como base as universidades. Eu não acredito em inovação sem uma base forte nas universidades. Eu já estou com o tempo esgotado, Sérgio. Sim, eu ia cometer essa indelicadeza. Desculpe. Não, imagine, conclui para não ficar no ar assim, e aí eu queria passar a palavra ao Krieger. Depois a gente pega os fios nas perguntas, mas o que eu queria dizer aqui para mim... Tá ótimo, excelente, não estou falando isso só para te agradar, não, uma excelente exposição, acho que você deu um bom panorama. Krieger, a sua visão da tua posição institucional, da tua experiência sobre esse problema que a Marta colocou muito bem sobre a mesa. Deixa eu ligar o microfone que vai ajudar aí a vocês a me ouvirem, né? Bom, primeiro, em nome da Fundação Oswaldo Cruz, gostaria de agradecer muito o convite aí da Fundação, de poder estar aqui, né? E agradecer também a participação dos colegas. Eu acho que a gente vai ter aí uma visão bem complementar de um desafio que nós estamos passando, né? E eu acho que vale a pena a gente colocar algumas questões importantes. Eu vou começar usando a Covid como modelo e vou tentar contextualizar nisso nos 10 minutos que eu vou ter, né? Então, a Covid... Você vai ter um pouquinho mais, Krieger, por uma questão de equidade aqui. Tá bom. Mas eu vou tentar ficar nos 10 minutos, que eu vou chegar nos 12, não tem muito problema. Mas vale a pena a gente salientar que a gente começou a enfrentar um desafio inédito aí, eu acho que nunca a humanidade se deparou com uma situação tão dramática, tão rapidamente, né, envolvendo todos os países, numa nova doença, que a gente tinha lacunas de conhecimento e que se sabia, né, que se devia fazer um modelo de desenvolvimento
dentro de um ecossistema complexo, né, que ia desde o preenchimento da lacuna de conhecimento até tentar achar algumas ferramentas de enfrentamento da pandemia, tentar validar essas ferramentas em ensaios, né, dependendo da tecnologia, diagnóstico tem um caminho, medicamentos teria outro, vacinas teria outro, mas isso tudo teve que ser feito numa velocidade muito rápida. Eu vou citar algumas coisas que a Marta comentou, por exemplo, a AIDS. Né? A AIDS foi há 50 anos a gente começou a se deparar com esse desafio da AIDS. Demorou mais ou menos 4 anos para a gente ter o genoma completo do vírus da AIDS. Né? No caso da Covid, nós tivemos em 2, 3 dias, já tinha um genoma completo, né? Já tinham vacinas construídas em 2 meses. Então, nós nunca enfrentamos um desafio tão grande, mas nós nunca tivemos tão preparados para esse desafio, a humanidade como um todo. Né? E essa resposta está clara. Né? Eu me lembro, quando nós começamos a discutir vacinas, por exemplo, em junho, muitas pessoas muito importantes do campo diziam que não existia a menor possibilidade de se conseguir uma vacina em menos de 2 anos. E a gente viu alguns nenéns prematuros aí nascendo com menos de 8 meses aí de resultados desde o início do ensaio clínico até o registro sanitário. Que aí nós temos que avaliar, né? Houve um paralelismo inédito, sem abrir mão da segurança, mas ao mesmo tempo que estava se finalizando, né, o conceito, né, a prova de conceito de alguma ferramenta, já estava começando a fazer o desenvolvimento tecnológico, já estava começando ensaios clínicos. Isso a gente nunca fez dessa maneira. A gente sempre foi muito conservador, essas atividades eram todas articuladas. E, frente ao desafio, nós conseguimos criar um novo modelo de desenvolvimento. Eu acho que esse é o primeiro aprendizado. Nós temos que ter noção de uma verdadeira revolução que está acontecendo na maneira como a gente desenvolvia, né, produtos frente aos novos desafios. Eu não tenho dúvida que isso vai trazer benefícios no futuro. E eu acho que essa discussão que nós vamos ter aqui vai permitir que a gente se aproprie um pouco dessa transformação que está acontecendo no mundo. Ela não começou do zero, né? É importante que se diga, por exemplo, no caso das vacinas, já existiam iniciativas muito importantes de antecipação e preparo que desenvolveram essas plataformas de RNA, de vetor viral, essas das novas gerações. Isso já estava sendo estudado aí há uns 3, 4 anos, porque se sabia que teríamos novas pandemias, e se sabia que o tempo de desenvolver uma vacina é 10 anos. Então, eu acho que o que nós precisamos fazer aqui, talvez esse seminário seja um bom ponto de partida, é começar a ter essa visão de antecipação e preparo para que a gente possa aproveitar esse grande desafio que nós tivemos, né, tomarmos as lições. Por exemplo, na Fundação Oswaldo Cruz, nós estamos claramente, né, integrando esse novo conceito de desenvolvimento e inovação. Acho que a Marta colocou muito bem, inovação é muito complexo. Para nós, inovação ela vem de transferência de tecnologia, ela vem de parceria com outras instituições, a gente não pode ter um sistema fechado, a gente tem que ter um sistema aberto, mas nós temos que ter vontade de botar esse sistema para andar. E eu acho que esse é um aprendizado que a gente vai trazer aí frente a esse desafio. Nós temos algumas vantagens muito grandes, né? Nós estamos aí num país numa grande crise econômica, mas eu não tenho dúvida que o setor farmacêutico foi um dos únicos que cresceu, e cresceu nos últimos 20 anos a taxas chinesas, né? Num crescimento muito grande. Nós temos um sistema único de saúde que tem uma capacidade de compra para atender uma demanda constitucional de fornecer a todo cidadão a saúde como direito, que pode permitir o uso racional desse poder de compra para fomentar, inclusive, a inovação. Então, acho que a gente tem grandes dificuldades, eu não vou dizer que não tenha, que é tudo uma maravilha, mas nós temos a chance de, frente a esse grande desafio, né, termos algum aprendizado e transformarmos esse aprendizado num benefício posterior. Por exemplo, né, eu acho que já está acabando o meu tempo, eu vou citar um dos motes que nós estamos utilizando. Nós, na Fiocruz, vamos ter ainda né, já estamos produzindo uma vacina dessa nova geração, né, uma vacina que faz a nossa célula produzir os antígenos em vez de apresentar os antígenos. E com isso a gente consegue induzir um tipo de resposta que destrói as células infectadas, porque a gente está imitando o que o vírus faz quando ele infecta uma célula. Ele produz as proteínas dentro da célula. Então, as vacinas de RNA e de vetor viral usam essa mesma plataforma.
é uma tecnologia que mostrou resultados inesperados. Há 6 meses atrás, eu não poderia dizer que a gente teria resultados tão bons quanto nós tivemos, em termos de eficácia, de efetividade, de tempo de resposta. Mas é importante que a gente passe a dominar essas tecnologias. Então, nós estaremos já no primeiro ano que essas tecnologias estão sendo desenvolvidas, produzindo no Brasil. E é importante, aí eu caminho para a minha última fala, né, que a gente pense em usar essas novas tecnologias para os novos problemas, como nós fizemos nesse momento, mas também que a gente use essas novas tecnologias para os velhos problemas, né? A Marta comentou aí algumas doenças negligenciadas, é muito importante que a gente pense que essas novas tecnologias podem trazer ferramentas para soluções que até o momento nós não tivemos, por exemplo, vacinas para protozoários, né? É um desafio muito grande, a gente tem aí tentado para malária, principalmente no mundo, mas para outras doenças com um sucesso muito limitado, e eu não tenho dúvida que dessa revolução que nós estamos vendo, existem oportunidades da gente também resolver um pouco os velhos problemas, né? Então, com isso, eu acho que eu posso parar por aqui, e depois, durante as conversas, a gente vai avançando aí nessas questões. Muito obrigado. Eu que agradeço, Krieger. Pérez, vou pedir para você acionar teu microfone e fazer uso da palavra. Deixa eu acionar. Bom dia, deixa eu acionar o microfone e também o meu cronômetro. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, a Fundação, a figura do Sérgio. É um prazer estar com esse grupo seleto aqui de palestrantes, para a gente trocar ideias sobre essa questão tão momentosa, que é a questão que foi deixada nu, certo, pela pandemia, certo? Mas, como o Sérgio propôs, nós estamos querendo pensar um pouco pós-pandemia, na verdade, né? A pandemia trouxe várias lições e deixou nu várias fragilidades do nosso sistema, mas nós temos que pensar no longo prazo, o futuro, né? E o Sérgio fez uma pergunta logo no fim da fala dele, se nós perdemos o bonde. Não perdemos bonde nenhum. Os bondes estão todos andando e tem sempre condições, e como o Krieger salientou, o Brasil tem condições especialíssimas, é um mercado grande, tem um sistema público de saúde, tem um poder de compra do governo, tem muitas ferramentas que podem ser mobilizadas para a gente desenvolver e fortalecer o nosso ecossistema da inovação. Esse é o ponto. Nós temos condições de fortalecer esse sistema, né? E o ponto importante de lembrar de inovação na área de saúde é que, como disse o livro do Gary Pisano, de Science Business, o Gary Pisano é professor em Harvard, e ele fala, Science Business é o negócio ligado à ciência. A ciência não é a ciência já estabelecida, a ciência que está em desenvolvimento, que está acontecendo agora, como aconteceu com a pandemia, certo? É uma doença mal conhecida, desconhecida, não se sabia sobre a doença. O Science Business ele representa um desafio para quem vai investir, porque, primeiro, o investimento é maior do que o investimento em áreas onde já tem estabelecida a ciência. Segundo, que leva mais tempo, né? Leva mais tempo para você chegar a um produto. Muito mais tempo, né? E depois tem um elemento, o terceiro ingrediente importantíssimo, salientado pelo Pisano, é a incerteza. Ele fala, não é risco. Risco é algo que você consegue quantificar, né? As empresas de seguro fazem isso com muita competência. A incerteza que está associada ao desenvolvimento de uma droga. Porque, na realidade, quando você, por exemplo, vai fazer um projeto de um avião, se você dispuser de boa engenharia, você sabe que o seu avião vai voar. Boa engenharia garante que aquele avião vai voar. Você ajeita a asa, ajeita a mar, ele voa. Se vai vender é um outro problema, tá certo? Mas você faz o avião voar, né? Na área de saúde, é exatamente o contrário, tá certo? Você pode dispor do melhor engenheiro possível, dos melhores cientistas possíveis, né? Ter a melhor equipe para fazer o desenvolvimento, e você descobrir que só no fim, depois de um ensaio clínico de fase 3, ou mesmo depois da droga já aprovada, que o avião, mesmo tendo voado, pode cair. Tá, então, na verdade, é um ponto importante a gente entender essa complexidade da inovação em saúde.
é muito diferente. É science business, né? Isso tem que ser levado em conta. E por isso mesmo, e nós vimos isso como funcionou, as vacinas foram desenvolvidas, mas tiveram apoios governamentais muito fortes, muito fortes. Nos Estados Unidos, com a Operação Warp Speed, financiou todos esses projetos. Todos os projetos de vacina que nós estamos falando, que foram mencionados aqui, fora dos chineses, é claro, mas mesmo da Pfizer, o da Moderna, o da Johnson, e o próprio da AstraZeneca, certo? Receberam um financiamento brutal. Estou falando de vários bilhões de dólares, tá certo? É claro que nós não temos condições de fazer isso aí, mas isso mostra que é necessário uma ação governamental. E qual foi a contrapartida importante? Que a Pfizer, por exemplo, o dinheiro que ela recebeu do governo americano foi a garantia de compra. A garantia de compra, o poder de compra do Estado. Na realidade, quem investiu na vacina da Pfizer, em pesquisa e desenvolvimento, foi o governo alemão. Isso é o que a Marta falou, a questão da globalização. O governo alemão é que investiu na BioNTech, que é uma startup, tá certo? Para fazer o desenvolvimento da vacina da Pfizer. Então, esse aspecto global é muito importante de levar em conta, e a complexidade. Ninguém vai fazer nada sozinho, ninguém está fazendo nada sozinho. Tá certo? A inovação é um processo totalmente globalizado. Né? E eu acho que nós temos... O Sérgio falou que nós viremos a ter ameaças. Nós já temos mais do que ameaças. Nós temos situações de fato aqui no país, que têm que ser enfrentadas, e com inovação. E nós não perdemos o bonde para fazer isso. O problema que eu quero tomar como base para a gente refletir é, por exemplo, a questão do tratamento do câncer atual. Tá certo? A imunoterapia revolucionou o tratamento do câncer. Revolucionou. Os novos imunoterápicos, que foram inicialmente desenvolvidos pela Bristol e pela Merck, e depois por outros fabricantes, revolucionaram o tratamento do câncer. Você tem doenças que, por exemplo, o melanoma metastático, os pacientes que tinham esse diagnóstico tinham uma expectativa de vida de 5 anos. E isso não é uma metáfora, né? Não é expectativa. A curva de mortalidade zerava em 5 anos. Agora, os modelos de novo você está vendo que eu tenho 50%, 60% dos pacientes estão com sobrevida de 10 anos. Portanto, são considerados pacientes em remissão devido à imunoterapia. Beleza. Mas o Brasil está fora disso. Os pacientes do SUS estão fora disso. Totalmente fora. Tá certo? Por quê? Porque o custo disso aí é de R$300 mil por ano por paciente. Tá certo? E isso é inacessível. E o câncer é uma doença que está tendo uma incidência que cresce com a longevidade da população. Que é um problema, o câncer cada vez vai ser um desafio maior. Tá certo? E veja, interessante dizer que quem viu os primeiros produtos da Bristol Myers, da Merck e depois da Roche, vai, um bonde perdido. Não, os chineses estão dando uma aula sobre imunoterapia agora. Então, por exemplo, tem 2 produtos. A Novartis acabou de pagar $650 milhões por um anti-PD1 da Beijing. Beijing tem o mesmo som da capital Beijing, mas na verdade é de Jin, Eugene Beijing. $650 milhões. A canadense, por quê? Porque é interessante isso. A Novartis pagou isso porque o PD1 que ela estava desenvolvendo fracassou. Isso ilustra como você pode perder investimento, tá certo? A Novartis, a canadense Coherus, comprou da Junshi Bioscience um outro anti-PD1, acaba de comprar. Não é o ano passado, não. É mês passado. É mês passado. Então, os chineses estão gerando anti-PD1, tá certo? Com sucesso. Estão fazendo inovação, tá certo? Não só estão com competência para produzir, para fazer os IFAs e tudo mais, não. Eles investiram pesadamente em inovação e estão mostrando... Veja, é interessante essa globalização. Eles licenciaram para a multinacional, a Novartis, ou então a Coherus, tá certo? E, veja, existe espaço para isso. Nós mesmos, aqui no Brasil, a Recepta está desenvolvendo imunoterápicos. Se o FDA concordar, nós teremos, no fim deste ano, um imunoterápico aprovado para tratamento de câncer de colo de útero. E será a melhor droga disponível no mercado, um imunoterápico,
para tratar pacientes que não têm nenhuma expectativa. Mas é também uma parceria internacional. Um projeto que começou com uma empresa suíça que detinha a tecnologia de gerar anticorpos contra alvos bem previamente estipulados, uma parceria com a equipe de científica do Instituto Luz, a Recept envolvida, e depois essa empresa suíça acabou sendo comprada por uma empresa americana, que é o nosso parceiro atual. Então, na realidade, isso mostra o ponto que a Marta salientou, e muito bem, da globalização desse processo todo da inovação. Ninguém inova mais sozinho. Agora, e é interessante a questão da imunoterapia, porque tem um artigo muito bem escrito, que, aliás, de alguém que deveria ser convidado para discutir esse assunto, pelo Denizar Viana. O Denizar Viana, junto com o Carlos Gadelha e com o Carlos Gil e com o Stefano Stefani, que são dois oncologistas importantes do país, discutir como é que você vai resolver esse desafio de garantir acesso às pacientes brasileiras à imunoterapia. E eles fazem recomendações, fazem uma análise do problema. E fazem recomendações. E a recomendação deles é de exatamente fortalecer esse ecossistema da inovação. Estimular. Nós temos recursos para isso. Veja, tem recursos aí que são usados pelos hospitais que fazem beneficência, certo? Filantrópicos, que são governos de recursos de renúncia fiscal, que poderiam ser muito bem mobilizados. Eu estou falando de bilhões de reais por ano, certo? Que poderiam ser direcionados para coisas específicas, para desafios específicos do sistema de saúde. Então, na realidade, o que eu vejo é que a gente precisa começar. A gente já tem um sistema incipiente. Muitas empresas estão investindo, estão vendo aqui o caso da Eurofarma, e outras empresas também estão investindo. Mas nós temos que fortalecer, dar mais robustez a esse sistema de inovação, que ainda é incipiente. A ação governamental é essencial nesse processo, tá certo? Estimular projetos e startups, tá certo? E certamente tem que ter boa ciência, porque, na realidade, sem boa ciência você não faz nada atualmente, né? Eu vou terminar contando um caso interessantíssimo, que em 1970 o governo americano lançou a guerra contra o câncer. E houve uma ativista chamada Mary Lasker. Era uma publicitária, e ela resolveu convencer o Congresso americano de que tinha que investir bilhões de dólares para resolver, para derrotar a guerra contra o câncer. Eles disseram, não, os Estados Unidos quis chegar na Lua, investiu, chegou na Lua. Precisou fazer um projeto Manhattan, botou o cientista lá. Mas daí o Senado americano aprovou isso, porque ela conseguiu mandar cartas e cartas, e entulhou a caixa postal do Senado americano com cartas pedindo a aprovação da lei. Aí o Senado, intimidado, aprovou. Aí, quando foi para a Câmara, tá certo? Eles chamaram os cientistas. Tá certo? E aí chamaram os grandes cientistas e disseram, mas não é uma questão só de dinheiro. Nós não sabemos como resolver o problema. Nós temos que ter a ciência, temos que ter o conhecimento. Então, na realidade, nós temos que, sim, que fortalecer esse nosso ecossistema da inovação em saúde, que passa pela pesquisa acadêmica, sem dúvida nenhuma, e passa também por um apoio decisivo à inovação nas nossas startups e nas nossas grandes empresas também. É um investimento muito importante a ser feito. Acho que eu passei meu tempo. Muito bom, Pérez. Não, um bocadinho só, foi ótimo. Maurício, passo a palavra para você. Vou pedir para você usar os dois chapéus que você usa ou já usou na vida. Quer dizer, você representa uma empresa privada, você tem uma trajetória também no setor público. Que papel o Estado tem para fortalecer o ecossistema? Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos aí. Um abraço a todos os que estão participando aqui. Vi pela lista de participantes que a gente tem muitos amigos e muitos conhecidos que estão nos ouvindo aqui. Eu queria realmente concentrar esses minutos iniciais das minhas observações aqui preliminares nos temas que você levantou, né? Duas perguntas ou duas provocações que você fez. A primeira em relação a onde estamos, né? Se nós perdemos o bonde ou não perdemos, e a segunda que você mencionou, como os atores podem atuar nesse contexto que você mencionou. Eu acho que a gente teve aqui vários insights, né, dos meus colegas aqui que apresentaram anteriormente,
a respeito desse tema, mas eu vou me concentrar aqui num aspecto mais específico, que é a discussão sobre as políticas públicas. Eu acho, Pérez, que a gente, discordando um pouquinho de você, mas eu acho que a gente perdeu alguns bondes já, e alguns bondes já passaram, né? Isso não significa que nós estamos condenados a ir a pé no nosso trajeto daqui para frente, né? Nós podemos criar ainda alguns aviões aqui, né, para poder nos deslocar de forma mais rápida, né? Eu acho que no processo de desenvolvimento tecnológico e de inovação, né, o que a gente está assistindo hoje, e que é muito importante a gente observar, é que a fronteira do conhecimento ela está se deslocando mais rápido do que a nossa capacidade de acompanhar a fronteira do conhecimento. E nós fizemos muitas opções no país aí, né, porque o Brasil ele tem dois pontos que são muito marcantes no desenho das nossas políticas públicas e que geram uma certa contradição aí entre as políticas de inovação e as políticas de saúde, né? A primeira tem a ver com o tamanho do mercado, o chamado tamanho do mercado, que está muitas vezes vinculado à população. Quando se olha em um pouco mais de detalhe, a gente vê que esse mercado também não é tão grande assim quando a gente olha para o lado da renda disponível e nem para o lado do financiamento público, porque a gente sabe que na saúde o financiamento público é muito relevante em vários países desenvolvidos, particularmente no bloco europeu, né? Um pouco diferente do modelo americano, onde o setor privado tem uma prevalência maior em relação ao financiamento dos gastos de saúde, né? Então, o Brasil tem uma contradição que é acesso, por um lado, como ampliar o acesso, o Pérez mencionou isso, questão das drogas de alto custo, etc., né? A questão, se a gente pensar a política de genéricos, ela foi inspirada fortemente nessa ideia de ampliar o acesso para a população, né? E, por outro lado, a gente tem a discussão da política de inovação, de como resolver os problemas, né? E o Krieger trouxe um segundo ponto, que também é um dilema da política pública no Brasil, que é: eu vou investir na fronteira do conhecimento para criar drogas inovadoras e doenças que são desconhecidas, ou eu vou solucionar os problemas que eu já conheço, que são problemas básicos de uma população afligida aí. A Marta mencionou leishmaniose, o Krieger mencionou malária, né? A gente tem tuberculose, a gente tem leishmaniose, ou seja, a gente tem uma série de problemas de países com baixo nível de desenvolvimento e baixo grau de políticas públicas efetivas na área de saúde, que é chamadas doenças negligenciadas. Então, eu vejo que o Brasil, ele historicamente, ele vem desenvolvendo as políticas de inovação, né? Eu vou fazer um recorte aqui, tem dois recortes importantes para a gente lembrar. O primeiro, dos anos 70, onde o Brasil realmente fez uma série de iniciativas, está muito associado à questão da criação da Embrapa, né, fortalecimento do sistema de pesquisa pública, etc., que foi um momento onde a gente fez uma certa aproximação, né, em relação à fronteira global de conhecimento, e depois, eu acredito que nos anos 90, a gente também conseguiu, quando começamos a discutir nanotecnologia, biotecnologia, de uma forma um pouco mais profunda. Essas discussões já tinham acontecido no início da redemocratização, ali no início, quando foi formado o Ministério de Ciência e Tecnologia, mas isso ganhou um peso no segundo mandato do presidente Fernando Henrique, onde houve uma série de mudanças institucionais importantes e que levaram depois, como consequência, a criação do conceito e do estabelecimento de uma política do complexo industrial de saúde, né, que foi feita já no governo Lula e no governo Dilma, né? Com isso, a gente tentou criar algumas alternativas, as PDPs, né, as parcerias de desenvolvimento produtivo, a gente criou os fundos setoriais, a gente criou a lei de inovação, a gente fortaleceu o FNDCT, né? E, em paralelo, o próprio Ministério, através da SQT, né, do Ministério da Saúde, eu digo, né, junto com na criação da Secretaria de Ciência e Tecnologia, e insumos, né, quer dizer, ela está vinculando bem a estrutura, a questão do acesso, a questão da inovação,
fez vários investimentos e criou mecanismos e regulamentações próprias para estimular. Uma delas, o Krieger depois pode comentar, muito interessante, que é a encomenda tecnológica, que foi justamente o mecanismo utilizado para viabilizar a parceria da AstraZeneca com a Fiocruz para a produção da vacina de Covid, né? Ou seja, respondendo efetivamente a sua segunda questão, eu acho que a gente tem, sim, um conjunto de atores muito interessantes, né, passando, né, pelos atores públicos e privados, né? A cadeia de saúde no Brasil é uma cadeia muito rica em termos de diversidade de atores, é uma cadeia capitalizada. Se você olhar, por exemplo, os principais hospitais privados no Brasil, né, Einstein, Sírio, Redditor, Moinhos de Vento, etc., todos eles estão investindo em pesquisa, todos eles estão investindo em inovação, são instituições que têm essa preocupação hoje muito clara. A indústria farmacêutica nem se fala, toda ela está se mobilizando para fazer inovação. Existe um conjunto de startups muito interessante, os institutos de pesquisa também, os laboratórios públicos, particularmente aí, Butantan e Fiocruz, avançando cada vez mais também com as suas parcerias e com o desenvolvimento de novos produtos, novas vacinas, novas tecnologias, testes, etc. As universidades, né, muita coisa agora recente a gente tem visto aí surgir em várias universidades no Brasil, USP, Unicamp, o FRJ, o FMG, a Federal do Rio Grande do Sul, as empresas, as universidades, algumas universidades privadas também têm avançado bastante em termos de tecnologia, ou seja, a gente tem um bom ecossistema. O que está faltando, né? Eu acho que o que falta é realmente uma articulação de políticas públicas de longo prazo. Eu acho que a gente tem que colocar esses atores juntos, e isso é uma dificuldade, viu, Sérgio? Isso eu posso ser testemunha, acho que o Krieger também, né? A gente tem a Marta, eu acho que todos nós, Pérez, eu acho que todos nós aqui temos essa experiência da dificuldade de se estabelecer um diálogo organizado com o governo, né? Seja ele federal, estadual, acho que todos os níveis, né? Que chegue-se a um consenso de quais vão ser os nossos desafios, quais vão ser as metas que a gente vai encarar, né? Tudo realmente nós não vamos fazer, essa é uma indústria que está super globalizada, mas meu grande, vamos dizer, a grande proposta aqui é como que a gente consegue se conectar com o que está acontecendo globalmente. Não só nas cadeias de suprimento, que é importante para a sustentabilidade dos negócios farmacêuticos, mas também na cadeia de inovação, né? A gente produz ciência? Produz inovação? Até produz, mas o quanto a gente está articulado com as cadeias globais de ciência e inovação. Trouxe-se aqui o exemplo da BioNTech, né? A BioNTech, ela não é uma parceira exclusiva da Pfizer, ela tem parceria com a Sanofi, ela tem parceria com outras empresas, né? A Sanofi tem mais de 300 alianças estratégicas com startups no mundo inteiro, né? Então, como é que a gente pode fazer para ser um país que esteja como um hub dessas parcerias? Eu acho que a gente tem as competências, mas a gente ainda não encontrou o caminho para se conectar com esse mundo global, né? A nossa conexão hoje ela é frágil e demonstrou a sua fragilidade com a questão dos insumos farmacêuticos, né? Ela se manifesta de uma maneira até perversa nesse momento de crise, né, onde a gente não está conseguindo fazer o suprimento de coisas fundamentais para garantir a sobrevivência das pessoas. Então, é extremamente complicado. Mas, para concluir, eu só queria trazer um último ponto que o Pérez trouxe aqui, a respeito dos avanços da inovação e do papel, né, da inovação nesse processo. Eu acho que a gente tem um duplo desafio. A gente tem o desafio de se conectar às cadeias globais de P&D, de inovação, e interagir de uma forma, vamos dizer, apropriada com essas cadeias, né? Conseguindo retirar desse processo os elementos para desenvolver uma indústria no Brasil que seja suficientemente articulada e forte. Mas a gente tem um outro desafio, para mim, que é um desafio claro de políticas públicas, é como é que a gente não deixa essa fronteira do conhecimento ela se distanciar mais rapidamente, né? O desafio que o Brasil tem hoje é na área de terapias avançadas, eu acho, como país,
Não necessariamente vai ser um desafio de cada uma das entidades ou das empresas que estão aqui no Brasil. Mas, como país, a gente precisa ter mais cientistas, a gente precisa ter mais laboratórios de genética, a gente precisa ter mais estruturas de atendimento, a gente precisa aumentar o grau e o uso dessas tecnologias, por exemplo, como terapia gênica, aqui trazendo um exemplo só, mas a gente precisa estar mais próximo da fronteira, porque isso pode significar a perda de um bonde que talvez seja mais crítico do que o bonde que a gente perdeu lá atrás em relação aos IFAs, né? Então, são esses meus comentários iniciais, agradeço muito aí a oportunidade e fico à disposição para a gente continuar nosso debate aqui. Muito obrigado. Maurício, excelente. Bom, começamos agora a nossa conversa. Eu vou fazer a primeira pergunta, depois surgirão outras, já algumas aqui do público. Queria propor o seguinte exercício aqui, é o que me surge na mente. Você tem um processo de transformação da sociedade brasileira, né? Tocou-se no tema do envelhecimento. O Brasil envelhece rapidamente. Tem uma mudança no perfil de doenças. Eu acho que o jargão é a carga de doenças, né? Isso, a meu juízo, dá uma certa referência para a política pública, né? Você vai procurar ter maior capacidade, maior competência naqueles setores em que você possa desenvolver terapêuticas, drogas, etc., que atendam, digamos, a demanda da população. E aí você tem instrumentos para poder atuar. A pergunta que eu faria é o seguinte: existe um total vazio a respeito, digamos, em que estado está a discussão sobre quais deveriam ser as prioridades de uma política de saúde que visasse a inovação, né? Porque tem que fazer escolhas. Essa questão está posta, essa questão foi discutida. Quem são os atores no governo federal que teriam, digamos, que estar à mesa para fazer essa discussão? Ministério da Saúde, MCT, BNDES. Qual é o estado da arte das políticas públicas neste momento? É de total desorquestração? Então, olhando, digamos, o lado da demanda, o lado, digamos, da oferta de políticas públicas, e tendo como pano de fundo a complexidade das cadeias de suprimento, a globalização, a complexidade das cadeias de inovação, esse é um ambiente em que é possível o Estado agir de modo inteligente e induzir rotas de inovação, ou basta o Estado, digamos, criar condições horizontais, ambientes melhores e manter as mãos fora do processo de indicação de prioridades? Podemos começar naquela ordem, Marta, depois Krieger, e vocês tomem essa questão que eu coloquei pelo viés que lhes aprouver. Seu microfone. Pergunta difícil. A tendência da gente sempre é achar que o Estado vai conduzir, né? Eu tendo a achar que o Estado tem que ser um facilitador do ecossistema. Até porque você não sabe de onde vai vir a próxima ameaça, né? Evidentemente, nós temos o envelhecimento da população, grande parte da resposta para o envelhecimento da população está em drogas existentes, mas não quer dizer que elas vão se manter, que daqui a pouco eu não vou ter uma droga melhor como um antidiabético, ou alguma outra intervenção terapêutica para câncer, que o Pérez ressaltou bastante. Qual é a fronteira? Mas nós temos problemas que estão fora desse espectro, que são problemas ligados, por exemplo, à ecologia em geral. A invasão de cerrado, a invasão de áreas selvagens trazem os mosquitos todos para dentro da área urbana. Não é um problema exclusivo nosso, inclusive, mas é um problema muito sério num país como o Brasil, né? A gente como vetor de novas doenças, Marta, Vetores de novas doenças, esse é um ponto, eu estou ressaltando um lado, quer dizer, eu tenho envelhecimento e eu tenho doenças muito próprias do país, gravíssimas. Nós vimos o problemão que a chikungunya o problemão que a Zika foi e ainda é,
E nós estamos um pouco afastados, ou da dengue, estamos um pouco longe dessa discussão hoje, porque o Covid tomou tudo, né? Mas, e a próxima ameaça? Vai ser outro vírus? Que outro vírus? Vai ser uma micobactéria resistente que eu não consigo fazer nada? Então, o que eu acho que a gente tem que estar preparado, né? O problema do antibiótico, por exemplo, globalmente é gravíssimo. É gravíssimo. A gente toca nele, assim, tangencia. E qual é o problema gravíssimo do antibiótico? Você tem multiresistência bacteriana de várias bactérias num nível absurdo hoje em dia. Gonorreia, por exemplo, não tem tratamento em vários casos na Inglaterra, e nós estamos chegando próximo de uma era pós-antibiótica, e não é um problema de financiamento só, né? Essa é uma área, por exemplo, que a Eurofarma decidiu investir, porque tem um vácuo deixado pelas multinacionais. E não tem nada a ver com envelhecimento. Mas eu continuo precisando do ecossistema de inovação, que inclui não só fazer o melhor laboratório, que daqui a 5 anos já não vai ser mais o melhor, inclui criar condições para que essas trocas ocorram e a gente estabeleça tecnologias que possam ser trocadas globalmente, inclui tributos adequados para a cadeia de inovação, não pode me jogar 20%, 40% de imposto sobre algo quando eu estou ainda desenvolvendo alguma coisa, inclui facilitação burocrática na relação com universidades, inclui facilitação burocrática no envio e troca de insumos com laboratórios internacionais, universidades internacionais, tem um conjunto, inclui investimento, obviamente, nas nossas universidades. Eurofarma hoje tem parceria com muitas universidades e emprega uma quantidade de pós-docs muito grande nesse prédio bonitinho aí que está atrás de mim, e fazendo um trabalho que anteriormente eles não tinham espaço para fazer no país, muita gente de fora do Brasil que a gente está trazendo de volta, e a facilitação horizontal me parece um exercício mais interessante do que fazer uma aposta. Vou apostar em tal coisa. Então, é por aí que eu caminharia. Muito bom, Marta. Krieger, o mesmo tema, queria ouvir a tua opinião. O microfone. De novo. Eu vou colocar até uma perspectiva histórica, né, para tentar direcionar aí o que eu acho que a gente pode pegar como mote, né? A Fiocruz fez 120 anos ano passado, também não pudemos celebrar, como a Marta não pôde inaugurar o prédio dela. Podia pôr uma foto do castelo atrás, também é bem bonita o nosso prédio lá. Mas é uma instituição que nasceu frente a uma emergência sanitária, né? Na época tínhamos febre amarela, peste bubônica, varíola, e não é o início da atividade científica no Brasil, mas é a primeira vez que a sociedade se dá conta do benefício do uso do conhecimento científico, né, no combate a essas 3 doenças. Acho que a gente está passando por um momento agora muito parecido, onde a gente pode receber um apoio inédito da sociedade no sentido de fornecer a ela as melhores ferramentas para enfrentar uma série de dificuldades, né? A gente está falando de Covid, mas pode ser resistência a antibióticos, pode ser o câncer, pode ser todos esses desafios de saúde que vão continuar existindo. O Brasil tem algumas questões muito peculiares, né? Eu já tinha comentado na minha primeira fala a questão do Sistema Único de Saúde, a questão da indústria farmacêutica. Nós temos excelentes universidades que produzem aí um nível muito bom de publicações em algumas áreas, muito melhor até do que a nossa representação, né? Nós somos 2% da população mundial. Por exemplo, na área do agronegócio, a Embrapa é responsável por quase 10% das publicações. Isso traz aí uma questão importante que eu gostaria de colocar nesse encaminhamento, né? A importância não é se o dinheiro é público ou privado, mas que a gente tenha um sistema de inovação
que possa absorver isso. O que nós investimos na Embrapa, o que nós investimos no ITA com a Embraer, o que nós investimos na Petrobras, nas tecnologias, voltou muito maior para o Brasil. E na saúde nós temos um pouco isso, mas nós precisamos melhorar. É um sistema de inovação um pouco mais complexo, né? Nós precisamos aí, é diferente de você estar no segundo ano da faculdade e inventar um novo aplicativo e ficar milionário. Isso aconteceu muitas vezes no campo da tecnologia da informação. No campo da saúde é muito raro acontecer isso. E nós temos exemplos de boas ideias, né? A Teranos era uma empresa de diagnóstico do Vale do Silício que propôs aí um sistema de microfluídica para paralelismo nos testes diagnósticos, uma ideia sensacional, chegou a valer 10 bilhões de dólares, porque era uma ideia muito boa, mas era de uma pessoa que estava no segundo ano, não tinha feito mestrado, doutorado na Fiocruz, por exemplo, não sabia todos os meandros aí de garantia, controle de qualidade, dos requisitos sanitários para o desenvolvimento do produto da saúde. E em 2 anos, essa empresa saiu de 10 bilhões, que eram 3 Embraer, para 0, porque não conseguiu, mesmo com todo o financiamento do mundo, mesmo tendo uma excelente ideia, não conseguiu estar num ambiente propício à inovação em saúde. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que fortalecer no Brasil. Pegando alguns exemplos, né? Nós temos excelentes universidades, nós temos uma indústria que quer inovar, nós temos um sistema único que quer fazer, nós precisamos ter essa área de desenvolvimento tecnológico, né, que pegue esse conhecimento que está sendo gerado nos nossos centros de pesquisa em geral, universidades, instituições, e consiga levar para a sociedade. O modelo das startups é um bom modelo, o modelo está sendo usado em todo o mundo, mas ele precisa ter uma infraestrutura que dê essa garantia de produção de produtos para a saúde com requisitos que permitam que esses produtos cheguem a um registro sanitário, por exemplo. Então, acho que talvez a gente possa discutir, né, como interligar todos esses atores, que nós temos fortalezas muito grandes no Brasil, mas está faltando essa área específica, né, com conhecimento de pegar provas de conceito que foram geradas na universidade e transformar em produtos que vão ser feitos pelas fábricas. Esse gargalo, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de infraestrutura e de conhecimento, né? Nós temos pouca gente competentes para atuar especificamente nesse campo, e nós não temos hoje, por exemplo, se a gente quiser fazer uma produção de lotes clínicos para produtos biológicos, por exemplo, nós vamos ter que contratar uma empresa fora do Brasil. Nós vamos ter que desenvolver esse processo fora do Brasil. Então, a gente precisa investir um pouco, né, nesse meio de campo aí, que é uma área que eu acho que pode ser discutida aí a partir da experiência que nós estamos vendo aí do processo de inovação que houve, por exemplo, esse ano aí no caso da Covid. Muito bem. Digamos, eu queria passar a bola no meio de campo para o Pérez, mas já queria deixar o Maurício aqui alertado. O professor Edmar Baixa lascou uma pergunta aqui dirigida a você. Você fez menção à política industrial do governo Dilma, ele quer saber se você é favorável a dar preferência de compra a laboratórios nacionais, empresas nacionais, para fazer política industrial na área de saúde. Mas antes de você responder, Pérez, esse meio de campo entre universidade e empresa, eu sou curioso no tema, me lembro que o Maurício devia estar no Ministério de Ciência e Tecnologia, ano de 2001, lançou-se com alguma fanfarra a Lei da Inovação, cujo propósito era, digamos, facilitar esse trânsito entre meio acadêmico e empresas. Quanto esse processo avançou, em que estágio estamos, Pérez, você que foi por tanto tempo diretor científico da FAPESP e hoje virou presidente, diretor, enfim, líder de uma startup de biotecnologia. Veja, eu queria começar a responder a pergunta do ministro Baixa, sabe? Que eu acho que... O Baixas fez uma pergunta, então responde a dele, eu não vi aqui. Não, você falou da pergunta que foi encaminhada ao Maurício. Não, não é do Barjas. O Barjas está aqui também, mas é o Baixa.
Ao baixo, então. Veja bem, essa é uma questão muito importante. A pandemia, nós ouvimos aqui que foi usada a encomenda tecnológica. Esse é um instrumento que está disponível e que eu nunca tive conhecimento de ser usado, porque ninguém tem coragem de colocar a caneta no papel para usar uma encomenda tecnológica. Foi usada de forma pioneira. Eu espero que algumas coisas que estão acontecendo agora com a pandemia possam vir a ser incorporadas a esse arsenal de instrumentos disponíveis, porque a encomenda tecnológica responde, em parte, à pergunta do Baixa, tá certo? Se o governo deve exercer, porque a encomenda tecnológica é o que o governo americano fez. Né? O centro do capitalismo fez exatamente a encomenda tecnológica para essas vacinas. Isso tem que ser praticado. Tem que comprar o produto encomendado pelo governo brasileiro. Tem que haver encomenda tecnológica, mas não só para vacina, né? Para tudo, porque, na realidade, isso existe, esse instrumento existe e nunca foi utilizado antes. A encomenda tecnológica está disponível aí. Da mesma forma, a Anvisa também se mobilizou para acelerar a aprovação, na verdade, nós vimos isso aí, tá certo? E fizeram a aprovação no modo contínuo, ou seja, as empresas podiam ir apresentando a documentação passo a passo, não levar o pacotão inteiro de documentos, são páginas e páginas de documentação. Então, na verdade, eles praticaram a análise, o processo de registro continuado, que é uma rotina nos Estados Unidos. Nós estamos submetendo nos Estados Unidos para aprovação em câncer de colo de útero no sistema de aprovação. Eu queria que isso fosse praticado não só para a vacina. Vamos aprender com o que está sendo feito com a vacina. Então, há instrumentos, sim. O governo tem que ser mais proativo e tem que fazer encomenda tecnológica, como fez no caso da vacina, mas tem que fazer também com empresas brasileiras. Tá certo? Também com empresas brasileiras. Por que não foi feito antes? Existe um instrumento, está faltando coragem para pegar o papel e escrever, porque, na verdade, foi essa frase que eu ouvi várias vezes. Não havia coragem de praticar isso aí. Eu acho que é importante que a gente aprenda com a pandemia. Agora, a questão da relação com a universidade é uma coisa complexa. Nós praticamos bastante isso aí na empresa. Nós não temos laboratórios próprios. Nós não investimos em concreto e em máquinas. Nós fizemos várias parcerias com a USP, várias parcerias com o Instituto Butantan, parceria com a Unifesp, então, parcerias com outras empresas. Agora, a parceria com a universidade, primeiro, havia uma questão ideológica, uma reação à parceria. Isso está muito mitigado. Então, fizemos parcerias muito férteis, que geraram informações importantes. Nós estamos com um outro anticorpo monoclonal que está agora sendo testado também para aprovação em câncer de ovário, que foi fruto de um desenvolvimento feito integralmente aqui no Brasil, e depois licenciamos para uma empresa americana, porque não tínhamos a tecnologia de fazer mas com muita parceria. Então, agora, o problema é o seguinte: as próprias universidades brasileiras que têm um ambiente de pesquisa, elas têm que aprender a se relacionar, a fazer a documentação de forma adequada, né? Tem que ter mais agilidade no processo de aprovação das parcerias. É um processo. Eu acho que melhorou muito em relação ao que nós vimos há 20 anos atrás, e eu acho que está havendo um aprendizado nesse sentido. Mas eu insisto que existem instrumentos que foram usados agora, foram usados na pandemia. Vamos continuar usando esses instrumentos. Vamos continuar usando esses instrumentos. Anvisa ser mais ágil, tá certo? Conseguir trabalhar de forma mais ágil, aceitando a Anvisa faz um ótimo e importante trabalho, mas essa agilidade que foi demonstrada agora precisa ser também emprestada, né? E também a encomenda tecnológica, eu insisto, isso é um instrumento poderoso, porque ele combina o poder de compra do Estado com o estímulo à inovação. Muito bem. O professor Baixa está bravíssimo comigo aqui, Maurício, porque ele disse que eu fiz a pergunta errada. Então, eu vou tentar fazer a pergunta certa, Edmar. Não é a encomenda tecnológica a questão sobre a mesa, é que haja uma margem de preferência de 25%, no caso, a referência ao governo Dilma, ou seja, uma política de favorecimento à indústria nacional. Esta é a pinimba para a qual aponta a pergunta. Baixa, espero que agora eu tenha feito o meu dever de casa direitinho. Bom ter você aqui com a gente. Vamos lá, vamos tentar responder aí a pergunta do professor Baixa. Eu acho que
Como eu mencionei, né, eu coloquei no chat, quer dizer, conceitualmente, na minha opinião, esse tipo de política de margem de preferência, no caso da indústria farmacêutica, ele não funciona. Eu não consigo enxergar ele como um instrumento eficaz, né? Maurício, desculpa. Assim, nem todo mundo sabe o que é margem de preferência ou tem clareza. Eu confesso aqui candidamente que eu tenho dúvidas sobre o conceito. Então faz uma escolinha do professor Raimundo, explica e continua a tua resposta. Bom, o que acontece quando você tem um processo aí de seleção de um fornecedor, né, você estabelece alguns critérios no momento de seleção desse fornecedor, tá? E você pode dar o que é chamado margem de preferência, é justamente você garantir a um determinado tipo de fornecedor uma preferência no momento de oferecer uma proposta ao governo. Geralmente, essa margem de preferência ela tem a ver com o preço, né? Você pode oferecer um preço de 25%, por exemplo, nesse caso, mais alto, e mesmo assim você vai ser o escolhido, ou seja, você tem uma possibilidade de ganhar uma concorrência pública, mesmo tendo um preço mais elevado do que os seus concorrentes. Ou seja, você não segue o estabelecido pela Lei 8666, tá? Então, Maravilha. É basicamente isso, tá? O que acontece é que na indústria, pelo menos até onde eu consigo enxergar, não sei, Marta pode ter mais experiência ali nesse campo do que eu, mas assim, onde a gente consegue enxergar, não existe espaço para isso, né? Primeiro porque o governo ele não aplica muito essa regra, ele vai pelo preço mais baixo, tem inúmeros leilões que a gente participa, né, no Brasil inteiro, né, e eu não vejo isso acontecendo com nenhuma frequência, eu desconheço completamente assim, algum caso que a gente tem. Pode ser que tenha, porque eu não participo de todos os leilões, e muitos dos leilões que a gente participa, o número de empresas não caberia, são empresas multinacionais, na maioria dos casos, não caberia esse tipo de política. Então, eu não vejo muita aplicabilidade. Agora, conceitualmente, que eu acho que é mais importante aqui, eu acho que não é esse o tipo de estímulo adequado para a promoção da indústria, até porque a própria Constituição já não faz distinção mais entre indústria de capital estrangeiro e indústria de capital nacional, né? São indústrias que operam no Brasil. Então, eu não consigo enxergar isso como estímulo. E por tudo que a gente comentou aqui, né? A questão da integração das cadeias globais, etc. O que a gente precisa é uma indústria integrada e não uma indústria protegida, né? Eu acho que a gente já colocou isso aqui. A proteção ela vai levar à ineficiência, né? O resultado, com certeza, vai ser um alto grau de ineficiência e um alto grau de desarticulação, porque você vai virar uma competição meramente por preço, o que não beneficia, como a gente tem demonstrado aqui. Essa é uma indústria de inovação, uma indústria que vai evoluindo. Os tratamentos tradicionais eles vão perdendo eficácia relativa por conta das inovações que vão sendo introduzidas no mercado. E é isso que a gente tem que focar quando a gente pensa nos pacientes, né? O paciente ele quer ser bem tratado, né, com a droga apropriada, todo o processo de tratamento, né, tem que ser muito bem observado, os efeitos colaterais, etc., os efeitos de longo prazo do tratamento. Então, tudo isso tem que ser muito bem observado nesse processo, né? Espero ter respondido ao professor Baixa aí, né? Eu queria pegar só mais um minutinho para falar do teu ponto aí, voltar, né, no ponto inicial que você colocou, né? E você também fez uma provocação ao Pérez aí que eu queria comentar sobre a lei de inovação, né? Eu acho que assim a gente não andou na velocidade, olhando lá de trás, quando a gente estava pensando na lei, né? A gente não andou na velocidade que a gente queria, tá? E, na minha opinião, eu passei uns 4, 5 anos aí trabalhando na CNI e acompanhava de perto o que acontecia no governo, participando lá dos fóruns de ciência e tecnologia do governo. E o que eu percebia, a gente cobrava muito na época lá pela CNI, que o governo implementasse a lei de inovação. A lei de inovação ela previa vários
instrumentos. Eu vou lembrar um instrumento que era a possibilidade de um pesquisador se licenciar da universidade para poder criar um startup com o apoio da universidade, para que ele pudesse chegar num ponto que aquilo pudesse se tornar um produto no mercado. Essa era uma coisa simples, mas extremamente revolucionária para os padrões de universidade pública no Brasil, que ele se licenciava recebendo o seu salário. Era como se a própria universidade apostasse no projeto dele como um projeto que ia trazer benefícios para a sociedade e para a própria universidade. Isso, por exemplo, nunca foi implementado, né? N outras coisas não foram implementadas. Então, olhando agora, a própria encomenda tecnológica foi uma criação na Lei de Inovação que só foi implementada agora. Quantos anos depois? 16 anos depois, né? Então, a gente não soube fazer. Na transição do governo Fernando Henrique para o governo Lula, houve uma descontinuidade completa na política, né, que se instaurou ali no Ministério, e a gente não conseguiu avançar na implementação da Lei de Inovação. E hoje a gente fica discutindo um pouco os mesmos problemas que a gente discutia, que já deveriam ter sido superados há muito tempo. Muito bem, gente, nós temos mais 10 minutos. Eu queria deixar o espaço para considerações finais, mas eu não resisto a lançar mais uma pergunta. Vocês aí escolham se querem fazer as considerações gerais, esqueçam a minha pergunta, se querem fazer as duas. Eu só peço para a gente tentar respeitar assim, os 10 minutos, para inclusive vocês poderem se liberar. 10, 15 minutos, digamos, ainda de chorinho aqui na nossa conversa. Olhando o Brasil no conjunto do mundo, quer dizer, essa é uma indústria que tende a se concentrar em alguns grandes países, né? Quer dizer, não tem tantos lugares ao sol nesse mundo. E você vê alguns países despontando com força, além dos países que já eram centrais historicamente nesse setor. Estou me referindo agora à Índia e China. Nesse mapa global da indústria farmacêutica, o Brasil, e aí pergunto inclusive da lógica digamos, de quem está em empresas aqui, da alocação de investimentos, ele continua no radar, digamos que no fundo é voltar àquela pergunta de perdemos o bonde ou não perdemos o bonde, mas olhando da ótica propriamente, digamos, do fluxo de investimento, das apostas que as grandes empresas estão fazendo, ou nós ainda podemos subir no bonde, mas nós vamos ter que nadar um pouco contra a corrente, contra os ventos do mundo não nos são favoráveis. Se vocês quiserem pegar essa pergunta, vocês pegam, se vocês não quiserem, vocês desconsideram. Temos aqui, vamos assim, 3 minutos, 4 minutos para cada um, para dar uma conversa final aqui. Marta, vamos começar por você. Eu vou me permitir discordar um pouquinho. Eu acho que, de novo, não existe essa concentração. Eu acho que existem inúmeros países inseridos dentro do mercado farmacêutico. A Europa Leste, a Europa Oeste, quase todos os países têm indústria farmacêutica forte e inovadora. Alemanha, Inglaterra, Irlanda é fortíssima, né? França, enfim. Estados Unidos, Canadá se colocou como um ator importante nesse meio. A Coreia do Sul entrou, né, pelas laterais e hoje faz inovação. Eu tenho negociação com a Coreia do Sul, aliás, nós temos negociação com inúmeras startups do mundo inteiro. Israel é incrível em termos de inovação. E aí você tem os asiáticos aí, eu não acho que a Índia tenha grande inovação, a China é espetáculo em termos de inovação, e aí eu estou falando de inovação. Cópia de medicamento, o mundo inteiro faz. A cadeia do leste europeu é gigantesca, todo mundo faz alguma coisa, né? Onde nós estamos? A gente evoluiu muito a indústria farmacêutica local, de uma forma espetacular em termos de qualidade,
faz muito bem a formulação e, de novo, não faz investimento em inovação da forma como deveria fazer. Voltando aí à resposta do Maurício, eu acho que, inclusive, a forma de fazer isso é incentivar a inovação, produtividade, inserção global e competitividade, e não o contrário, né? E não o contrário, né? Com proteções que nos retiram desse mundo. O que eu acho que aconteceu conosco é que, de alguma forma, a gente estava um pouquinho na zona de conforto com uma população de 200 e não sei quantos milhões de pessoas, sabe, aqui dentro do mercado interno, produzindo aqui para dentro. Não tem muito investimento externo na indústria farmacêutica, ele é todo meio que resolvido aqui dentro. Para a inovação, muda o jogo. Não dá para pagar inovação fazendo inovação para o Brasil. Você precisa do mercado global para pagar a maior parte absoluta dos desenvolvimentos que você fizer. Então, quando eu, por exemplo, faço desenvolvimento, eu estou pensando em levar para o FDA e para a Agência Regulatória Europeia. Eu não estou pensando em levar só para a Anvisa. Pelo contrário, eu tenho que entender se eles vão aceitar. E a China faz isso, gente. As empresas chinesas, elas estão desenvolvendo e colocam uma área de desenvolvimento na costa oeste americana e prepararam seus executivos e seus cientistas lá, e agora eles vão para a China e vão lá. E se você abrir o site, essa FUS, que eu citei aí, a Fusum, que está junto com a BioNTech e com a Pfizer, ela é aberta em bolsa em Hong Kong, né? Gigantesca, uma corporação gigantesca, e toda a listinha dela de produtos inovadores, ela tem um portfólio gigantesco, genérico, a listinha inteira tem NDA, que é a nova droga, né? A aplicação de uma nova droga, New Drug Application no FDA, todas. Então, a nossa inserção passa por aí, passa pela gente investir em inovação, no ecossistema de inovação, ser competitivo, trocar, universidades trocando, translação, que o Krieger falou muito bem, entre universidade e empresa, todo o tempo, a base da ciência farmacêutica está dentro da universidade, e você faz a translação para dentro da empresa, que vai arrumar um produto lá na frente, e vai ter bala na agulha para investir, tem que ter caixa. As empresas brasileiras têm caixa para investir em inovação, né? Acho que financiamento é sempre bem-vindo, mas eu acho que a empresa tem que botar na mesa, entendeu? E o risco é muito grande, como o Pérez falou. Então, não dá para botar esse risco no Estado, não dá. Dá para parcial, né? Mas jogar sobre o Estado, eu acho assim, não acho uma boa ideia, e esse é um setor com caixa que cresceu muito, enfim. Isso. Marta, ótimo. Maravilha. Marco. Eu vou ter que ser muito rápido, né? Então, eu acho que a gente tem que... Eu acho que não dá para separar muito bem, né? O Estado tem seu papel, e talvez o papel maior seja fomentar a descoberta, né? É assim que é nos Estados Unidos, na Alemanha, a gente tem que ter um sistema de descoberta forte. Eu cito como exemplo o novo bonde dos biológicos e das terapias gênicas, né? A maioria dessas patentes não são da indústria, são da universidade. Então, é um modelo que a gente pode tentar entrar agora, dizer, olha, as descobertas estão acontecendo, vamos dar uma olhada nesse campo. Dificilmente a gente vai poder desenvolver uma pequena droga sintética melhor do que uma grande empresa farmacêutica, porque eles já introduziram esse modelo de inovação dentro das suas áreas, mas algumas áreas que dependem, por exemplo, de conhecer pathways biológicos, que estão mais próximos da geração de conhecimento, a gente pode fazer um atalho, e eu acho que nesse atalho nós temos que ser talvez um pouco mais arrojados, né? As empresas, tanto privadas, como a Marta bem falou, tem que botar recursos, tem que assumir, não é só o risco, né? Mas tem que assumir o desejo de inovar, e com isso ter um nível de incerteza. E nesse ponto eu trago aí, foi comentado 2 vezes, me senti na obrigação de falar sobre a encomenda tecnológica, né? Foi um processo assim, muito rico, conseguir discutir isso na Fiocruz, e não foi só a Fiocruz, foi uma discussão com o Estado e a sociedade brasileira, nós discutimos com a AGU, com o TCU,
com parceiros privados que nos apoiaram, para que a gente pudesse assumir esse risco tecnológico, né, de poder fazer um movimento de antecipação e preparo frente a uma situação como essa. Eu acho que esse é um bom modelo, né, de a gente poder dizer, olha, você pode assumir alguns riscos tecnológicos sem assumir riscos jurídicos ou sem fazer impropriedades, desde que você tenha todo um processo, né, técnico de amadurecimento de uma proposta como essa. Eu acho que esse também é um legado, né? Eu sou de formação biólogo, eu acredito em evolução, então acho que a gente tem que pegar todos esses exemplos aí que nós tivemos e conseguir amadurecer, e eu acho que, e aí eu gostaria de finalizar parabenizando aí a Fundação FHC pelo evento. Eu acho que esse tipo de evento é que permite a gente amadurecer e poder seguir aí tentando trazer um legado positivo numa situação tão difícil quanto essa que nós estamos enfrentando. Quem agradece somos nós, Marco. Pérez. Com o microfone ativado, Ok. Para terminar, eu gostaria de aproveitar para responder a pergunta que foi feita pelo ex-ministro Pedro Malan, que eu sou grande admirador, e que eu acho que a pergunta tem tudo a ver com o que nós estamos conversando. Ele pediu para que fosse avaliado essa operação Warp Speed, tá certo? Que, na realidade, começou em maio de 2020 e na realidade, resultou num financiamento enorme. Inicialmente, iam financiar 11 bilhões, tá certo? E chegou a praticamente 15 bilhões de dólares. E quem é que recebeu o financiamento? A Johnson & Johnson, a AstraZeneca, a Moderna, a Novavax, a Merck, que fracassou. Na realidade, é importante, tem a ver com exatamente o Krieger mencionou há pouco, na verdade, assumiu o risco. Esse é um caso típico de uma encomenda tecnológica. Foi praticado com grande sucesso. Grande sucesso não quer dizer que todas deram certo. Algumas deram certo e algumas fracassaram. A Merck terminou o projeto. A própria Sanofi também não obteve resposta imune suficiente em pessoas mais velhas, tá certo? Por hora, Pérez. Garantiu o Maurício que é uma questão de mês. Em dezembro de 2000, estou dizendo, em 11 de dezembro de 2020, tá certo? Eles iam protelar porque não tinham resposta em pessoas mais idosas. Então, na verdade, eu considero a operação Warp Speed exemplar. O governo assume o risco, tá certo? Financia o desenvolvimento tecnológico. E por quê? Porque, no fim, vai comprar o produto. Aliás, a Pfizer entrou na Warp Speed, não teve financiamento da pesquisa e desenvolvimento, teve financiamento só garantia de compra. Os outros receberam apoio também. Então, na realidade, a pergunta é muito bem oportuna e tem tudo a ver com o debate atual. A lição que a gente aprende é que, realmente, uma intervenção desse tipo governamental é muito importante para fortalecer o ecossistema da inovação. Obrigado. Foi um prazer participar desse debate. Obrigado, Pérez. Grande intervenção aí. Obrigado por ter respondido a pergunta do Pedro Malan, que estava ali aguardando. Ele fez no finalzinho, então eu estava tentando puni-lo e sem fazer a pergunta, mas você foi muito mais delicado e generoso e o Pedro merece. Maurício, você. Eu queria só complementar rapidamente o que o Pérez colocou. Eu tinha visto a pergunta também. Assim, antes do Warp Speed, houve uma iniciativa através da BARDA, e aí a importância das instituições, né? A BARDA, eu acho que o Krieger conhece bem aí, é a Biomedical Advanced Research and Development Authority. É tipo uma autoridade de desenvolvimento, foi criada nos Estados Unidos há alguns anos para desenvolver a área de biotecnologia e de biomedical americana, e foi a BARDA que fez os primeiros contratos com as empresas, né, com a Moderna, principalmente, que era uma startup, né, não tinha ainda, Moderna nunca tinha produzido nenhuma vacina na vida dela, né? Depois com a Pfizer e com a Sanofi. O projeto nosso, a Sanofi tem 2 projetos de vacina, na verdade. A gente tem um projeto que é um projeto com DNA recombinante e um com o RNA mensageiro, que é uma tecnologia parecida com a tecnologia da Pfizer e da Moderna, né?
que a gente já vinha desenvolvendo, já tínhamos uma parceria com a BARDA para desenvolver uma outra vacina, e eles fizeram um aporte, só a Sanofi tem um contrato de $2 bilhões com a BARDA, né? E como foi dito aqui, quer dizer, o Warp Speed ele veio na sequência quando se verificou que o grande desafio, e isso a Sanofi tem dito isso já há muito tempo, né, que o grande desafio não é simplesmente chegar na vacina, é produzir e entregar essa vacina em escala global, né? Porque nós estamos falando de uma população global que precisa ser vacinada para que a gente volte a algum grau de normalidade. Então, todas as facilities industriais precisam ser mobilizadas. Hoje é importante ressaltar que a indústria farmacêutica ela está se articulando dessa forma, né? Tanto a Merck, que foi citada aqui, quanto a Sanofi hoje, estão integradas aí nos projetos da Pfizer e da Johnson para acelerar a produção das vacinas dessas outras empresas nas facilidades, nas indústrias que a gente tem, nas plantas industriais que a gente tem na Europa e nos Estados Unidos, né? E esse é um desafio super importante. O que eu acho a pergunta é muito boa, né, essa do ministro Pedro Malan, porque coloca foco justamente em 2 pontos, né? A questão de você ter a clareza do desafio e a questão da institucionalidade correta para que você alcance. E isso é que a gente precisa fazer no Brasil. Nós não tivemos nenhuma desses pontos nesse nível de clareza que tiveram outros países. A própria Europa tem uma discussão hoje na Europa de criar uma instituição semelhante à BARDA na Europa, né? E isso foi provocado, inclusive, pelas grandes farmacêuticas europeias, né, que sentiram a necessidade de ter o mesmo apoio que o governo americano deu à produção e desenvolvimento de vacinas. Para concluir, eu recebi também uma pergunta sobre a questão ainda sobre a proteção, né? Uma observação muito pertinente, quer dizer, vários países têm políticas de proteção às suas indústrias e a gente não pode simplesmente aqui ser, vamos dizer, um liberalismo, né, de achar que o Brasil é totalmente diferente dos outros países e que não vai proteger também seus mercados. Mas, como a Marta bem respondeu, a proteção inteligente, né, é onde eu vou me colocar dentro do processo da cadeia de produção e desenvolvimento de novas tecnologias, para que eu tenha os impactos e os resultados adequados. Proteção pura e simplesmente lá na ponta, né, de um determinado tipo de produto, isso não vai garantir absolutamente nada, vai enriquecer algumas empresas em detrimento do país, e não vai garantir que o país que o país progrida como deveria ser, né? E, por fim, eu queria agradecer também aí o debate, agradecer a oportunidade, foi muito bom estar com vocês todos aqui, e agradecer a nossa audiência aí também, que colaborou bastante com perguntas bem pertinentes. Muito obrigado a todos. Bem, gente, olha, a julgar pelas manifestações entusiásticas aqui de vários dos que nos ouviram, às quais eu me junto. Realmente achei uma conversa iluminadora, né? Aprendi muito, então, assim, realmente foi um prazer, um aprendizado estar aqui com vocês. Gostei de fazer algumas perguntas que foram depois, digamos, contrariadas ou desautorizadas pela Marta, afirmações, porque o meu papel é exatamente esse aqui. Eu vou provocando e para ver se extraio coisas interessantes, e vindo de vocês veio uma quantidade de informações e de considerações sobre as quais eu acho que a gente deve voltar. Esse é um tema que é um tema crucial do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, e requer muita inteligência coletiva para pensá-lo bem. Então, fica aqui já o meu compromisso da gente ir voltando. Maurício me ajudou aqui para pensar, elaborar, formatar. Carlos Américo Pacheco também, queria agradecer, me ajudou aqui a formatar essa conversa, e espero que a gente possa retomar o papo, e a Fundação está sempre à disposição para ideias que eventualmente vocês queiram apresentar. Então, um abraço forte a todos, cuidem-se e vamos sair dessa.